Olá! Neste vídeo vamos estudar a classificação do verbo. Quanto à função, o verbo pode ser auxiliar ou principal, tá? Ele vai ser auxiliar quando ele perde seu significado próprio para auxiliar a conjugação de outro verbo. E ele vai ser principal quando ele é o verbo auxiliado pelo verbo auxiliar. Os verbos auxiliares mais comuns são ter, haver, ser e estar, mas outros verbos podem funcionar como auxiliares, como, por exemplo, ir, vir, andar. Vamos ver alguns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Ela anda a pé, ela anda falando mal de todo mundo. Então, aqui no primeiro exemplo, ela anda a pé. Andar vai ser um verbo principal. Já no segundo, ela anda falando, ele é um verbo auxiliar. Então, agora que vocês viram o exemplo, vamos ler de novo a definição. Né? O verbo auxiliar, ele perde o seu significado próprio para auxiliar a conjugação de outro verbo. Aqui, ela anda falando mal de todo mundo, esse anda falando não tem o significado próprio do verbo andar, sim? E principal quando ele é o verbo auxiliado pelo verbo auxiliar. Tá? Então, o verbo que recebe auxílio do verbo auxiliar vai ser um verbo principal. No primeiro caso, ela anda a pé. A gente tem só anda, então ele é um verbo principal. Caso 3 e o caso 4. Ela queria mais espaço para dançar, então querer aqui é o verbo principal. Curiosos queriam ver as tartaruguinhas, tá? Então aqui querer é o verbo auxiliar. Quanto à flexão, o verbo pode ser regular, irregular, defectivo ou abundante. O verbo regular primeiro, então. Ele segue um paradigma, ou seja, um modelo de conjugação. O modelo de conjugação a gente vai chamar de paradigma. O radical de um verbo regular se mantém inalterado em todas as formas. Por exemplo, com o verbo amar. Amo, amas, amássemos, amarei, amado. Né? Então, esse AM, ele se mantém inalterado em todas as formas. Amo, amas, aí com AM, amássemos com AM, amarei com AM, amado com AM. Verbo irregular não segue esse paradigma. Ele sofre alterações no radical ou na terminação, como o verbo fazer. Faço, fiz, feito. Então, aqui, o verbo amar, né, que aparece aí como exemplo de regular, ele mantém esse AM em todas as formas. Já o verbo fazer, olha só, quando eu digo faço, né, eu faço, a gente tem aí FA, C cedilha. Em seguida, eu fiz. A gente tem FI. E isso já foi feito, por exemplo, né, feito. A gente tem FEIT. Então, ele sofreu alterações. A MGB, né, essa aula foi feita com base na gramática de Farag Moura. Então, Farag Moura, eles vão apresentar como flexão, né, como classificação do verbo em relação à flexão, que o verbo pode ser regular, irregular, defectivo ou abundante. Mas quando eles falam sobre o irregular, eles acrescentam assim uma notinha, dizendo que a MGB diferencia verbos irregulares de verbos anômalos. Os anômalos seriam aqueles que apresentam muitas irregularidades no radical e nas desinências, como os verbos estar, ser, haver, ir, ter, vir e por. Sim? O verbo é defectivo, então, quando não é conjugado em todos os tempos, modos e pessoas. Exemplos de verbos defectivos, ou seja, verbos que não são conjugados em todos os tempos, modos, pessoas. Abolir, falir, reaver, precaver. E o verbo vai ser abundante quando ele possuir duas ou mais formas equivalentes. Então, os exemplos aqui que nós temos, eu trouxe só 2 exemplos, mas nós temos outros também. São verbos que apresentam 2 particípios. Um vai ser regular e o outro irregular. Como, por exemplo, eleger. O particípio regular, elegido. O particípio irregular, eleito. Expulsar. O particípio regular, expulsado. O particípio irregular, expulso. Agora, quanto à existência ou não de sujeito. O verbo pode ser pessoal ou impessoal. O verbo pessoal se refere a qualquer sujeito, que pode ser implícito ou explícito. Por exemplo, o Nino apareceu na porta, que a gente tem o verbo apareceu e ele se refere a o Nino. Então, o Nino vai ser sujeito, né? Esse conjuntinho aí, o Nino, é o sujeito. O verbo impessoal não se refere a nenhum sujeito.
Esses verbos são utilizados na terceira pessoa. Os verbos podem ser impessoais, então, nesses 3 casos aí. São os casos que Taraki Moura apresenta para a gente. Verbos que indicam fenômenos meteorológicos, como chover, ventar. Por exemplo, garoava na madrugada roxa. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Por exemplo, há alunos na sala. E o verbo fazer, quando indica tempo decorrido ou fenômeno meteorológico. Por exemplo, fazia 2 anos que eu estava casado e faz muito frio nessa região. Gente, essa parte aqui, né, a gente está falando aqui de sujeito, de se o sujeito é implícito ou explícito. Isso aqui vocês vão ver de novo, de uma forma mais aprofundada, com mais calma, lá na frente, quando vocês estiverem estudando a sintaxe. Até o próximo vídeo.